Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um novo podcast. Dessa vez eu estou aqui com Alex Gavinha, que é produtor de eventos, empresário, DJ e também tem um restaurante fantástico, que é onde nós estamos, e vocês vão conhecer um pouco desse cara fantástico e a sua história. Grande Gavinha. Wagner. Tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado aí pelo convite. Começando aí a semana já com esse bate-papo aí descontraído. Exato. Show de bola. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, né? Várias perguntas para fazer para você. E eu gostaria de saber um pouco sobre como começou a sua empresa Nightlife. O que te inspirou a construir essa empresa de produção de eventos? Ela, na verdade, começou sendo a Nightlife Brasil. Quando eu ainda estava no Brasil, comecei a brincar de fazer evento, né? Isso foi em 1996, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, depois que fiz um intercâmbio. E lá, nas horas vagas, eu acabei aprendendo um pouco sobre o entretenimento nos Estados Unidos. Peguei uma época muito boa que me ensinou muita coisa. Despretensiosamente, eu lá como estudante, saía, visitava os lugares, em algumas festas e começou a me despertar um interesse sobre esse mundo do entretenimento. Que na época, nos Estados Unidos, tinha acabado de explodir as raves, os eventos grandes ao ar livre, uma série de coisas, né, que no Brasil ainda não existiam. E aquilo me despertou um interesse como negócio, né? Aí voltando para o Brasil em 96, eu comecei a fazer alguns eventos com meus amigos, né? Aquela história totalmente ainda amadora, mas que teve uma boa repercussão na época. O pessoal gostou dos eventos que eu fiz, o pessoal simpatizou com as ideias. Foi aí que eu realmente resolvi cair de cabeça no entretenimento. Aí virei promoter de um nightclub na época, muito famoso em Curitiba. Comecei a ganhar fama, digamos assim, né? Comecei a ficar conhecido como o Gavinha, produtor de eventos. Passaram-se daí uns 4 anos, eu vi a necessidade de profissionalizar esse trabalho. Então eu já passei daí daquela fase do amadorismo e do aprendizado para uma fase realmente profissional. E nessa época, já vamos falar ali em 2000, 2001, eu comecei a trazer DJs, né? No caso, levar DJs internacionais para o Brasil, para eventos e nightclubs e tudo isso, meio como um agente, como um manager, um booking manager desses artistas, mas também ainda daquela maneira muito informal, né? Aí com a burocracia toda voltada a esse agenciamento de artistas internacionais, de labels internacionais, eu vi a necessidade de realmente montar uma empresa para que essa empresa tivesse uma estrutura de negócio para poder trabalhar com esses artistas internacionais, poder trabalhar com essas labels internacionais na época, né? Poder fazer os contratos, naquela época era difícil, não existia hoje, como o mercado de hoje trabalha, né, com artistas internacionais. Era uma coisa muito mais iniciante, né? O Brasil ainda estava começando a trabalhar com artistas internacionais, né? Principalmente DJs internacionais, vocalistas internacionais. As bandas internacionais e tudo isso, óbvio, já tinham agências trabalhando com isso, mas o mercado de música eletrônica, o mercado de DJs ainda era um mercado muito, muito pioneiro. Acredito que fomos realmente pioneiros nesse trabalho no Brasil. Então a Nightlife surgiu dessa necessidade de profissionalizar primeiramente o trabalho de agenciamento de artistas. Até então complexo na época, né? Visto de trabalho, você tinha que mandar dinheiro para fora do país, era complicado, os contratos tinham que ser todos em inglês, você tinha uma burocracia toda para trazer esses artistas, né? Muitos artistas internacionais tinham uma certa insegurança de ir para o Brasil, porque não conheciam, nunca tinham ido. A gente sabe que isso, vamos dizer, há 20 anos atrás, era uma outra plataforma, era um outro cenário, né? Depois o Brasil explodiu nesse segmento. E, paralelamente aos artistas internacionais, também veio a necessidade do quê? Da profissionalização dos eventos, né? De você começar a trabalhar com grandes marcas, grandes patrocinadores, e esses patrocinadores, essas grandes marcas exigirem de você toda uma papelada, todo um repertório
né, de trabalho que envolvia outros profissionais também. Então, claro, a estrutura da empresa começa a crescer, você tem que começar a se profissionalizar cada vez mais. Aí não é só você e uma secretária ou uma assistente trabalhando, aí você já começa a ter equipe de marketing, equipe de promoção, produtores, pessoal que te ajuda a montar toda uma estrutura de evento, seja terceirizado ou não. Aí comecei a atender clientes maiores, comecei a atender nightclubs, comecei a atender marcas grandes, a empresa começou a se direcionar para esse trabalho de marcas. Sempre eu gostei muito de trabalhar com marcas. As marcas internacionais e as marcas nacionais, quando estavam presentes nos eventos, também exigiam que você tivesse um portfólio, que você tivesse um background já mais sólido, mais estabelecido. Então a gente abriu muito o mercado na época da Nightlife e a empresa passou por uma segunda fase que foi de Nightlife Brasil, né, que estava focada só no mercado do Brasil, para Nightlife Entertainment, que daí quando foi o momento onde eu parti para o mercado internacional, né? O mercado internacional começou com a América do Sul, primeiramente, onde a gente, até por causa da facilidade da língua e do Mercosul e tudo isso, começou a trabalhar com os países ali que fazem fronteira com o Brasil e que também tinham uma cena de eventos e de música eletrônica, etc., muito forte, né? Argentina, Uruguai, depois a gente começou a trabalhar com Chile, Bolívia, depois trabalhamos lá em cima com Peru, então fomos trabalhando, fomos abrindo o leque do mercado da América do Sul e fortalecendo a empresa na América do Sul, né? Então acho que foi um momento muito importante onde a empresa passou do mercado brasileiro para o mercado internacional, primeiramente sul-americano, né? E depois conseguimos atingir o mercado Europa e mais tarde o mercado asiático. Então isso aí foi uma evolução progressiva, foram momentos também que eu acho que a gente soube aproveitar dos mercados, né, internacionais. E essa troca vamos dizer assim, de business começou a gerar outros negócios, então a empresa ela foi também se estruturando para atender o mercado internacional, percebendo as diferenças entre os mercados, percebendo a cultura de cada mercado, né? E qual é o foco da empresa? O que ela tem de foco para poder atender esse mercado? Nosso foco principal, Wagner, é a personalização, é o tailor-made, é não fazer fórmula pronta, é a gente trabalhar sempre de maneira diferente, sempre buscando tendência, antecipando muitas vezes tendências. Não é muito fácil, é um desafio constante, porque quando você antecipa a tendência, você gera uma expectativa diferente no consumidor. As marcas que estão envolvidas contigo te exigem muito mais, porque você tem que dar uma entrega e dar um retorno acima daquele formato padrão do mercado, né? Então, o foco da Nightlife hoje e o foco, vamos dizer, nos últimos 6, 7 anos foi trabalhar com projetos, com produções de eventos tailor-made, onde a gente consegue realmente criar algo totalmente diferenciado. Aquela marca ou aquele cliente, muitas vezes ele não tem ideia do que ele quer fazer. Ele só tem a percepção de que, eu quero fazer um evento assim, eu quero promover minha marca assim, eu preciso atrair tal público. Mas às vezes ele não, a equipe dele, do dia a dia, às vezes está tão envolvida com aquele dia a dia do processo que não consegue, às vezes, antecipar uma tendência ou trazer ideias novas ou criar realmente algo mais personalizado para aquele momento. E eu vejo que isso realmente é um diferencial nosso. Esse tema, né, essa pergunta é muito importante, porque eu vejo que o mercado hoje ele está muito rápido, ele está muito dinâmico. E às vezes você antecipar tendências é difícil, né, mas é um desafio constante para a empresa. Hoje percebo que principalmente as grandes marcas, né, elas têm dificuldade de criar novos conceitos. Ou quando criam-se esses conceitos, muitas vezes o timing já foi ultrapassado. Você criou um conceito novo hoje, né, a velocidade é tão grande do mercado em si, da internet, de tudo, que você criou aquele conceito, até você desenvolver isso, até você implementar isso no mercado, você perdeu o timing. O teu concorrente já criou algo parecido ou
melhor que você, já introduzir isso no mercado, porque essas grandes empresas têm muita burocracia. Tem às vezes uma equipe de marketing, tem às vezes uma equipe ali que está trabalhando no dia a dia, mas até colocar isso em prática, até formatar, até introduzir no mercado, até perdeu às vezes o timing. Então, o papel da Nightlife para essas grandes empresas é poder ser um facilitador, poder ser uma empresa facilitadora de implementação desses novos conceitos, de eventos e principalmente de brand experience. O brand experience hoje eu acho que é realmente o grande diferencial no mercado de eventos. É você criar a experiência de marca. E aquela marca não está ali só presente, o consumidor, no caso, consumindo a marca ou visualizando a marca. Não é só o merchandising, não é só o consumo do produto. É também a experiência que aquele produto vai passar para o consumidor final, para o parceiro, para o cliente, seja para quem for. Eu acho que o brand experience hoje, a experiência de marca, é um foco muito importante da Nightlife. E a criação desses projetos personalizados, de você entender que aquela marca precisa ter uma dinâmica, precisa fazer um delivery, né? Precisa fazer essa entrega no mercado de forma rápida, dinâmica, precisa. A gente pega às vezes um produto que está sendo lançado, né? Tem uma marca que quer lançar um produto, por exemplo, novo. Criar uma série de ações de experiência de marca. Claro que também vai envolver evento, claro que também vai envolver merchandising, mas trabalhar muita experiência de marca. Então, às vezes, com uma verba única, em vez de você fazer só um grande evento, você desmembrar essa verba em pequenas ações para nichos e segmentos de consumo, de consumidor diferenciado, aonde essa marca ela vai ter uma maior abrangência e vai atingir melhor este mercado, né? Claro, existem marcas que precisam de grandes eventos porque são massivas, que num tiro único querem acertar o maior número de clientes e de consumidores possível, sim. Né? Mas também existem marcas que querem fazer um trabalho mais pontual, certo? Um trabalho mais, que a gente realmente fala, direcionado, né? Para poder também ter uma percepção e um feedback, um recall do que foi o público de 15 a 20, depois o público de 25 a 30, depois o público de 35 a 40, depois o público de 40 para cima, né? Um público feminino, um público masculino, Sim. o millennial, a geração X, a geração Y. Tudo isso é feito através de um trabalho estudado, de um trabalho tailor-made para essas marcas. Então, respondendo assim, aí a tua pergunta assim, de uma maneira, né, bem detalhada. Bem detalhada, é realmente poder trabalhar criação, implementação, projeção, trazendo resultados efetivos, auferindo o que realmente essas ações de promoção, essas ações de merchandising, essas ações, seja um evento único ou sejam diferentes eventos ou diferentes ações, o que isso vai gerar realmente de resultado para aquela marca, realmente entregar isso de uma maneira mais personalizada, antecipando tendências, trazendo diferentes criatividades, né, diferentes ideias, porque isso foi feito, né, mas como é que eu consigo trazer tudo isso? Como é que a gente consegue fazer essa entrega? Essa foi a própria evolução da empresa, que começou com o mercado brasileiro, depois atingiu o mercado sul-americano, que também tem diferenças culturais e etc., de comportamento. Depois atingiu o mercado europeu e depois foi para a Ásia. Então hoje a gente tem uma visão muito abrangente. Então às vezes um cliente aqui na Europa, você vai aplicar ideias que você viu na América do Sul, no Brasil, na Ásia, na própria Europa. Então é um conjunto de ideias, né, e de percepções que vieram já de todo um processo de viagens, de ideias, de clientes diferentes, de culturas diferentes, entendeu? Acho que esse é hoje o nosso maior diferencial, com certeza. Muito interessante, é bem amplo, né? Bem amplo e ao mesmo tempo muito focado, né? Dá para perceber isso. Além de produtor de eventos, você também é DJ. Como é que aconteceu isso? Como é que você chegou a essa ideia? Vou ser DJ, produtor, DJ e produtor. Sim, ok, produtor de música também. Essa foi uma brincadeira que deu certo.
Não, eu sou apaixonado por música e a carreira de DJ, ela aconteceu naturalmente, né? Hoje já estou meio aposentado, vamos dizer assim, né? Acho que não, hein? Não, mas é uma paixão, ainda toco, ainda gosto de tocar e, claro, né, agora com família, 2 filhos, etc, um pouco mais difícil, né? A carreira de DJ, ela demanda, principalmente atualmente, né, demanda você realmente foque muito, tenha muito esforço e muita dedicação, né? Certo. Os DJs, nos últimos 15 anos, né, explodiram, virou um fenômeno, né? A história de você ter artistas, DJs e tudo isso, né? Sim. Que ganham fortunas e às vezes mais do que uma banda renomada, o DJ é aquela pessoa única ali, aquele artista único, está hoje conseguindo destaque, captar grandes públicos, etc. Né? Você tem festivais que vai lá 10, 15, 20, 30 mil pessoas assistir um artista, né? Mas a carreira ela começou despretensiosa, ela foi natural. Quando comecei a fazer meus eventos, por muitas vezes, né, por interesse, pela música e até pelos equipamentos e tudo isso, comecei, antes dos eventos acontecerem, antes de iniciar a festa, eu ia lá e acompanhava o DJ, o técnico, na instalação dos equipamentos, naquela época picapes e aquela coisa toda. Antes do evento acontecer, eu comecei a brincar. Comecei a botar uma música ali e tal, comecei a brincar com os equipamentos, entender um pouco mais daquilo. Aí vi que eu tinha um feeling bom, né? Vi que eu tinha um feeling bom. E sempre, na minha adolescência, eu gravava fitas, cassete com meus amigos. Porque eu tinha um repertório já de música em casa, meus pais sempre escutaram música, aquela história toda. Tinha muitos discos de vinil e tal, então eu passava os discos de vinil para fitas cassete. Por muitas vezes, quando tinha aquele churrasquinho, quando tinha aquela festinha do bairro, eu ia lá e botava meu som e aquela brincadeira totalmente despretensiosa. Despretensiosa. Aí, nessa história de ficar ali brincando com equipamento e tal, eu comecei a tomar gosto pelo negócio. Comecei a realmente ficar interessado. Aí comprei um equipamento para ter em casa, né? Comprei um par de picape, comprei um mixer. Depois saíram os CDJs na época, né? Que tocavam CD, comprei os CDJs, comecei a comprar material. Aí tive um grupinho de amigos que nós formamos como se fosse um núcleo de DJs. Para fazer eventos pequenos e tal. Teve um dia que eu estava em casa, tinha acabado de voltar de uma viagem que eu fui para Ibiza, em 2000, no ano de 2000, né? Quando eu entrei na Space, na época, tocou uma música chamada Mojo, do Mojo, aliás, Rhythmic Tonight. E eu escutei o DJ tocar aquela música, eu vi o DJ lá em cima, cara, e eu falei, pô, cara, poderia estar ali, por que não? Né? Aí, voltando pro Brasil, um mês, acho que depois dessa viagem, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, cara. Aí um dia eu acordei de noite, liguei para um amigo meu que morava perto da minha casa e falei, pô, brother, quero passar aí, quero trocar uma ideia contigo. Não, venha, tal. Já era umas 10 da noite, assim, eu peguei o carro, fui lá. Aí cheguei para ele e falei assim, cara, decidi um negócio, cara. Vou virar DJ. Ele olhou para mim e falou assim, vai, cara, eu vou virar DJ profissional. Pô, cara, você tem bom gosto para música, ele me falou, você, né, faz um som legal. Eu acho que, pô, se você quiser minha opinião, eu vou falar, cara, vai em frente. Aquele dia eu coloquei na minha mente, tomei a decisão para mim mesmo, falei assim, vou virar um DJ profissional. E comecei a fazer um trabalho, né, de marketing pessoal. Sim. Comecei a gravar CDs meus, promocionais, DJ Gavinha, e comecei a entregar para meus amigos. Comecei a falar para todo mundo, virei DJ, agora você DJ. Até que um outro grande amigo meu, na época, tinha uma pequena agência de DJs e me botou nessa agência e falou, cara, então tá bom, então vamos botar você aqui na agência, vamos fazer umas fotos, vamos tentar ver se a coisa acontece. Legal. E, cara, e explodiu porque era uma época onde a house music, né, eu sempre fui do house, e eu tinha um repertório muito bom de house music, eu sempre tive um feeling, um bom gosto muito bom para música house. E para música em geral, e acho que isso também ajudou bastante. E eu tinha amigos meus que eram músicos, e eu comecei a botar esses músicos para tocar junto comigo. Isso foi muito avançado na época. Eu peguei saxofonista, pianista,
pessoal que tocava percussão. Naquela época ninguém estava fazendo isso, era uma coisa que tinha só fora do Brasil, era uma coisa muito inusitada. E a gente, acho que justamente conseguiu se destacar por causa disso, entendeu? De trazer o DJ com um repertório de música que até então era novo, era novidade, que era house music, que era uma coisa mais elegante, que era uma coisa mais descontraída, não era o som pesado, não era o underground, né? Isso também veio de encontro com o que o mercado na época estava consumindo. As festas o pessoal estava querendo desacelerar um pouco, de você ir para balada, tomar uma champanhe, as meninas já estavam se arrumando melhor para sair, começou aquela história dos camarotes, das festas mais elitizadas, né? Eu acho que a música house ela veio de encontro com isso. Eu não dependia da carreira de DJ para viver. Ok. Então o meu cachê, ele vinha para investir no meu artístico, para investir na minha imagem artística, em equipamento, aí fui comprando mais equipamento, fui investindo mais no DJ Gavinha, em material, em material fotográfico, em ter meu sitezinho, e eu acho que isso na época também ajudou bastante, né? O cachê, ele não era o cachê para eu poder sobreviver, era um cachê que vinha e eu conseguia praticamente investir ele todo na carreira de DJ. Com essa carreira brilhante, né, com esse trampolim enorme que você teve logo no início, além de ser um produtor e ter bons contatos, você seguiu aí em frente com a sua carreira e eu queria saber como é que está a sua relação com a música hoje em dia. Hoje, claro, a música continua sendo minha paixão, tá no meu dia a dia. Como DJ, eu toquei em 33 países. Né? Então, realmente foi muito bacana, muito importante essa percepção de você estar em diferentes países, colocando um som que muitas vezes aquele som era uma coisa nova, ou não. Você tinha que se adaptar, você tinha que também escutar o que aquele país, aquele lugar, o que as pessoas estavam escutando, o que as pessoas queriam. Eu acho que esse leque foi me trazendo muita informação, foi me trazendo trabalhar com outros artistas também internacionais, de renome e tudo isso. Então, essa paixão pela música, ela ficou intrínseca, né? E, há 3 anos atrás, eu recebi um convite da Universal Music para poder ser um A&R, né? O A&R, ele nada mais é do que um caça-talentos. Então, nada mais gratificante para mim, né, depois de todos esses anos como DJ, é poder caçar, entre aspas, novos talentos. O pessoal que está começando agora, o pessoal que nunca teve uma oportunidade, ou que tem um talento incrível, né, para produzir música, etc. E hoje eu faço o meu foco principal com a música hoje, realmente o que é? É trazer esses talentos para dentro da Universal Music, né? A gente tem uma parceria com a Universal Music mundial. Nós temos uma parceria também através da DJ Sound Brasil, a DJ Sound Brasil que, na verdade, faz junto comigo esse trabalho e que me convidou, inclusive, na época para representá-los como A&R, trazer novos talentos, ou velhos talentos também, né? Hoje você tem a velha guarda trabalhando com a nova geração. Está muito dinâmico o mercado, né, de música. Sim, até houve uma evolução dos DJs antigos que não produziam, passaram a produzir. Exatamente. Muitos deles. Então, como eu tenho também esse conhecimento de produção musical, o que eu tenho feito? Eu tenho recebido muito material de artistas, né? Ou de cantoras, ou de cantores, e a gente tem tentado fazer um encontro de tudo isso. Então, às vezes tem lá um produtor musical do Brasil, com uma cantora dos Estados Unidos, com um remixer de Portugal, que a gente coloca todos eles em conjunto. Hoje é tudo remotely, né? Então ela grava lá no estúdio dela o vocal, o outro produtor tem as bases todas da música, o remixer depois pega isso pronto e trabalha em cima. E a gente tem feito projetos de novos trabalhos, né? De novas músicas, novos álbuns, EPs, singles, e apresentado esses projetos para a Universal Music para que isso passe por um comitê, né? Passe por uma aprovação. E graças a Deus, eu acho que por estar unindo realmente bons artistas, né? A gente está conseguindo fazer uma entrega para o mercado internacional
de novas músicas, novas produções. E hoje em dia você lança uma produção, ela está hoje Nível mundial. a nível mundial, Spotify, sites, TikTok. Quer dizer, hoje o artista que está trabalhando bem, ele coloca a música dele hoje no mercado, né? Se ele consegue um bom selo, uma boa gravadora, por exemplo, como a Universal Music, ele acaba tendo a possibilidade de colocar aquela música dele, aquela produção dele, a nível internacional, em diversas plataformas, né, digitais, diversas maneiras onde você vai encontrar esse artista. Então, esse trabalho que eu estou fazendo hoje, que está sendo muito gratificante para mim, fora, claro, em paralelo, a paixão pela música como DJ, esse trabalho também de A&R. É muito bacana você conseguir ver, né, aquele projeto. Houve uma evolução aí muito interessante, né? Porque primeiro veio a ideia de fazer os eventos, Sim. produzir os eventos, e foi crescendo de forma interessante, bem consolidada, né? Por causa da empresa, como você geria a empresa ali, estava gerindo naquele início. Depois veio o estímulo, né? Da música ali, do DJ, vendo os próprios DJs dos seus eventos e outros internacionais, enfim, até que Ibiza, né? Ibiza, mágica Ibiza, né? Não adianta, Ibiza continua sendo realmente... Deu um start para ti e representante hoje em dia da Universal, em nível de pesquisa e procurando artistas pelo mundo, né? Exatamente. E isso é muito legal. E criando esses links, né? Eu acho que os links é o mais interessante, né? Você está na Europa, né? Vivendo na Europa, mas você continua criando esses links com os lugares, com os países, com as pessoas que você já conhecia ou que está conhecendo agora. Então você começa a ver que o mundo realmente é pequeno, né? É bem pequeno. O mundo é pequeno, porque você começa um artista que está na Ásia, outro está no Brasil, outro está no Canadá, outro que está na Europa, Aí você começa a ver essa brincadeira toda numa perspectiva macro, você vê como hoje realmente tudo se conecta e tudo está muito fácil, tudo muito linkado, né? Eu lembro, no Brasil era difícil a gente conseguir algumas coisas, conseguir música, conseguir os artistas em si. Antigamente era muito difícil. E também, Wagner, eu penso o seguinte, quando você se coloca no lugar do artista, então, por exemplo, assim, né, que você falou, eu de produtor de evento, acabei depois assumindo uma posição também de artista. Aí você vai para o outro lado do balcão, como a gente fala. Né? Você vai para o outro lado da mesa. Você também começa a processar a informação e começa a vivenciar os problemas, os desafios e também o lado bom, ótimo, excelente de ser artista. Aí você, como produtor, você começa também a valorizar mais aquele artista e também suprir melhor as necessidades daquele artista, né? Porque quando você vira artista e você está lá daquele outro lado da mesa, você começa a ver outras coisas. E começa a suprir melhor as necessidades desses artistas. Exatamente. Aí você começa a entender também esse lado do artista. Por que o artista às vezes exige certas coisas, o porquê que às vezes você precisa ter um cuidado maior com certos tipos de artista, a personalidade de cada artista, a necessidade técnica de cada artista. Né? Essa experiência que eu tive também como DJ, como artista, também me proporcionou isso e me trouxe também muito mais conhecimento com relação aos eventos. Estamos aqui em Portugal e o que te trouxe até aqui? Olha, Wagner, o que me trouxe aqui foi realmente uma paixão antiga por Portugal e a minha descendência, o meu bisavô e meu avô portugueses de Viana do Castelo, do Norte. Desde criança eu cresci escutando, né, sobre Portugal. Meu avô e meu bisavô em casa, né, nos finais de semana, sempre colocavam um fado para a gente escutar. O meu avô, principalmente, gostava muito de música. Antes do almoço, ele sempre colocava uma música portuguesa. Ele tomava o vinhozinho do Porto dele. Então a gente cresceu, eu cresci com essa cultura portuguesa na minha casa, do bacalhau, da comida, da bebida, do vinho do Porto, da música, né? Então eu fui crescendo com essa história de Portugal. O Brasil foi colonizado por Portugal, então tem muita conexão, né? Não só da língua, mas... E depois, visitando Portugal como turista, comecei a me apaixonar por Portugal. Né? Mas nunca imaginaria que viria morar em Portugal.
Foi uma coisa também que aconteceu naturalmente, né? Após pegar a cidadania e tudo isso, eu falei para minha esposa, por que não Portugal? Estudando um pouco da realidade de Portugal, de viver em Portugal, de criar os filhos em Portugal, de tudo isso, a gente realmente resolveu dar este passo. Eu me apaixonei por Sintra na primeira vez que vim, por esse romantismo de Sintra, por essa história, por essa peculiaridade que a cidade tem. E também pelo clima, que muita gente fala, pô, o clima de Sintra é difícil, mas o clima da minha cidade no Brasil, que é Curitiba, é semelhante. É muito parecido, muito semelhante com o clima de Sintra. E também me senti super à vontade aqui e resolvi realmente escolher Sintra como meu novo lar. Essa mudança veio realmente assim natural, mas também foi uma maneira de eu fazer uma homenagem aos meus avós, de vir morar no país dele, dar sequência um pouco nessa história da família e de tudo isso, né? E a gente está super feliz aqui. Por acaso, a sua paixão pela gastronomia tem a ver com o seu avô? Tem alguma conexão com isso? A história da gastronomia na minha família, ela é assim muito forte, né? Porque imagine, de um lado eu tenho descendência portuguesa, tenho também a descendência italiana, tenho também descendência francesa. Uau! Né? Então, claro, o Brasil, né? Muitos imigrantes, aquela história toda. Sim. Então, imagine, francês, português e italiano. Só se fala em comida, né? Então, desde pequeno, como eu te falei, era natural. O dia a dia, lá em casa, a gente sempre está falando em comida. Meu pai, com esse lado mais francês, então eram os queijos, né, os croissants, né, aquela história toda da mesa bem posta, de uma certa etiqueta francesa, aquela história toda. Depois a minha avó, com essa parte italiana, as massas, os molhos e aquela história toda, risoto e massa fresca e lasanha e pizza e, né, pão e aquela coisa toda. E depois o lado do meu avô português, né, do bacalhau, das sardinhas, do arroz de Braga, Então eu cresci realmente respirando essa história da gastronomia. E eu sempre gostei de gastronomia. Eu sentia o cheiro, eu ia na cozinha, eu ficava com a minha avó, perguntava, ela me colocava para ajudar, para fazer as coisas. A gente em casa tinha, na época, uma cozinheira, eu ficava no pé dela, aprendendo a fazer a polenta, aprendendo a fazer isso, e o ponto da massa e o molho, e por que coloca aquilo no molho. E eu naturalmente fui me apaixonando também. Eu acho que foi uma coisa da natureza e também genética da família. Com certeza. Genética. E depois, na época mais adulta, na minha profissão, a comida sempre estava conectada. Nos nightclubs onde eu trabalhei, ou nos nightclubs que eu fazia evento, geralmente tinha uma cozinha, tinha um espaço que era restauração, ou tinha um barzinho, ou tinha um cardápio, ou tinha um chefe. Então a gastronomia também estava conectada. E depois os eventos também me trouxeram a necessidade de estar envolvido com gastronomia. Para catering, para coquetéis, para eventos onde tinha degustação, para eventos onde você tinha que contratar chefes de cozinha, né? Então daí eu comecei a me profissionalizar também com gastronomia a nível de eventos, a nível técnico, lidando com empresas de catering, lidando com chefes de cozinha, até virar sócio de restaurante, até daí ver realmente como é que funcionava aquilo como negócio, poder entender do mercado de gastronomia a nível profissional, técnico e como negócio. A restauração ela é muito complicada. A restauração você tem que ter uma consistência, você tem que ter um trabalho criativo, uma técnica, e você não pode errar. A consistência da gastronomia ela te exige sempre uma constância de não mudar aquela receita, de fazer entrega daquele produto para o teu cliente e de estar inovando também. E coordenando uma equipa, coordenando um bastidor. Os bastidores da gastronomia são bastidores tensos, muitas vezes. Não tensos da equipe não estar em sinergia, pelo contrário, a equipe está super em sinergia que cada um acaba... É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Sim. Então cada um precisa estar muito focado, fazendo a melhor entrega possível.
para você realmente alcançar a fidelização daquele cliente. Mas eu acho que a gastronomia sem a paixão, para mim, não funciona. Eu acho que se você for só pela técnica ou pela parte financeira e tal, você perde entusiasmo, porque você acaba achando que aquilo é muito cansativo, que aquilo é muitas vezes desgastante. É bastante, né? trabalhoso. Trabalhoso. Agora, quando você tem paixão, você faz aquilo de forma descontraída. Você faz aquilo com prazer. Que eu acho que é por isso que, desde pequeno, crescendo com a gastronomia dentro de casa, na família, depois passando por uma segunda fase de maturidade, usando a gastronomia, né, no negócio, depois entendendo o que era também o outro lado da mesa, que é você ser dono de um restaurante. Aí você começa a formatar um conhecimento para você realmente tomar decisões na tua vida. Que te direcionam a... Tá aqui o meu restaurante em Sintra. É disso que a gente vai falar agora. Como é que foi entrar em restauração, especificamente em Sintra? Foi uma coisa completamente inusitada. Em plena pandemia, quando tinha estourado o Covid, os meus eventos estavam todos praticamente cancelados ou prorrogados, ou enfim. E eu me deparei com um momento muito complicado, que foi ficar parado. Eu sou uma pessoa ativa, eu sou um profissional muito dinâmico, eu gosto de estar sempre em movimento. O mercado de eventos te exige também isso. Aí, de repente, eu me deparei com eventos sendo cancelados, eventos sendo prorrogados, empresas que não sabiam o que iam fazer, cancelamento de contratos, cancelamento de artistas e etc. Eu, inclusive, com vários eventos programados fora de Portugal, em Portugal, na Ásia, e isso me trouxe um impacto muito grande e eu comecei a repensar no que eu ia fazer, porque ninguém tinha uma expectativa do que ia acontecer depois, né? Sim. Então, eu pensei, olha, comer ninguém vai deixar de comer, né? Então eu vou tentar visualizar se existe uma oportunidade no mercado de restauração, porque eu acho que vai ser a solução para esse momento. Minha esposa me apoiou, eu sempre tenta tomar as decisões em parceria. Como eu tinha voltado da Ásia, uma experiência muito grande com restauração na Ásia, de alto nível, de hotel 5 estrelas e de público premium, super premium. Então eu estava ainda com aquela vontade de estar ligado à gastronomia. Não era uma coisa que estava deixada de lado, era uma coisa que estava ainda borbulhante. Eu comecei a procurar lugares ou que estavam em dificuldade, ou lugares que estavam fechando, ou lugares que estavam encerrando por causa do Covid. E eu passava aqui na frente dos Sabores do Mercado, praticamente todos os dias, passeando com o meu cachorro, morava aqui perto. Covid, né? O restaurante estava fechado, vários restaurantes fechados. Só que alguns restaurantes estavam operando com takeaway, aquela história toda. Como eu já tinha vindo nesse restaurante anteriormente, como cliente, eu lembrava que tinha uma boa comida, que era um restaurante mais bistrô, uma coisa mais elaborada, mas que não estava naquele momento funcionando, nem com takeaway, nem com nada disso. Aí um dia a porta estava aberta. Eu resolvi entrar para perguntar. Aí me deparei aqui com os dois sócios. Perguntei, vocês estão abertos? Estão funcionando com takeaway, não sei o quê? Aí ele falou, não, na verdade não. Na verdade a gente está num momento aqui de mudança de sociedade, do restaurante e tal. Eu falei, Aí fiquei com contato. E dias depois entrei em contato perguntando se eles tinham interesse de fazer negócio. Eu tinha interesse no lugar, perto da minha casa, já era um ponto que eu conhecia. Fechamos negócio. Eu entrei aqui, claro, com um conceito, né, para revitalizar. O restaurante já era bem posicionado em Sintra, já tinha uma clientela, já estava bem estabelecido. Fiz um trabalho de revitalização, de menu, trouxe uma chefe de cozinha que até então já fazia parte da história do restaurante, reformatamos uma série de coisas e tentamos renascer aquele projeto que até então estava parado por causa do Covid. E graças a Deus, em plena pandemia, aquela loucura toda, né, foi um desafio. Sucedemos muito bem. Estamos hoje sempre na briga que eu digo, na disputa entre o 4º e 5º lugar dos melhores restaurantes de Sintra. Como restaurante mediterrâneo em 3º lugar. O trabalho está sendo bem feito. Hoje temos uma equipe aqui multicultural, né? Eu tenho gente do Brasil, gente de Angola, gente de Portugal na equipa.
É uma equipe multicultural, uma equipe jovem, uma equipe também que tem vontade de crescer. Estamos realizando, né, juntos um projeto super bonito, trazendo a ideia da gastronomia portuguesa moderna, um pouco da gastronomia fusão, um pouco do Mediterrâneo. Creio que fazendo um excelente trabalho, fazendo uma entrega de algo diferenciado para Sintra, trabalhando muito com produção local, muitos produtores locais, a gente focado muito nisso, né, de pegar os pequenos produtores da região, aqui Colares, Terrugem, Sintra no geral, e trabalhando muito produtos locais, trabalhando muito ideias do produto local, do produto fresco, do orgânico, né, do menu da emenda sazonal, né, dando importância para a história do comércio local, do Made in Sintra. Então, vinhos locais, vinhos de vinícolas aqui da região também. Então está sendo um trabalho apaixonante, né, um trabalho prazeroso, e podendo trabalhar um pouco dessa minha paixão também, fora os eventos, fora a música, também pela gastronomia. Existe uma conexão muito grande de tudo isso, né? Além da paixão, da família, influenciar e tudo mais, você tem conseguido fazer uns eventos muito requintados dentro do seu próprio restaurante. Fala um pouco sobre isso, que são jantares, vínicos e tudo mais. Fala um pouco sobre isso pra gente. O interessante do restaurante é que ele possibilita também, né, eu poder fazer alguns eventos meus e não deixar essa história dos eventos de lado. Né? Por mais que o restaurante seja pequeno e tenha um conceito mais de bistrô, a gente consegue, através de alguns eventos, né, como jantares vínicos, como algumas masterclass que nós fizemos, como algumas provas, degustações de vinhos e tapas e gastronomia, a gente consegue atrair um público que está carente desse tipo de eventos aqui, principalmente na nossa região de Sintra, fidelizar também os clientes do restaurante e trabalhar com marcas e criar aquilo que eu comentei aqui no início do nosso bate-papo. Criar experiências, criar o brand experience para marcas, tanto marcas de bebidas, de vinhos, quanto de comida, etc., de uma maneira diferenciada. De uma maneira mais tailor-made, mais personalizada, mais intimista, mais elaborada. Então, eu até não chamo de eventos requintados, eu chamo de eventos elaborados. São eventos mais elaborados, onde você tem uma certa formalidade técnica, mas que também tem a sua informalidade. Então, acaba sendo uma extensão da casa da pessoa. Em vez da pessoa ter lá o seu salão de festas, a sua área de eventos, ela pode estar aqui no restaurante, descontraídamente, num evento desse, recebendo informação, experimentando coisas novas, de uma maneira descontraída, mas também com conteúdo. As pessoas acabam indo para casa e aprendendo alguma coisa, ou sobre uma comida, ou sobre uma bebida, ou sobre uma harmonização, ou uma história que escutaram de um produtor vínico, ou de um coquetel que foi feito, ou de um prato novo com um ingrediente diferenciado. Então os eventos aqui servem justamente para isso, para a gente também brincar um pouco com tudo isso, sempre com boa música, sempre com bons vinhos ou boas bebidas, com uma gastronomia feita com paixão, amor e também tecnicamente muito profissional, muito séria, criando experiência. Cara, é fantástico esse seu trajeto, como você chegou até aqui e como você consegue usar toda a sua expertise no seu restaurante, na sua vida, enfim. É fantástico isso, parabéns. Obrigado, Mário. Quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse podcast? Com certeza. Primeiramente, parabéns para você também aqui pelo projeto do Obrigado. podcast, né? E pelo trabalho da Avil. Eu sei que está se destacando aí e sendo também muito diferenciado. O meu recado é o seguinte: faça com paixão. Se você fizer com paixão, tudo vai dar certo. Porque problemas a gente tem, contas a gente tem para pagar, né? Existem os obstáculos, existem as intempéries, mas se você trabalhar com paixão, se você executar as coisas com paixão, com certeza, além de você ter muito mais prazer no que você faz, é automático, é natural você acabar se destacando no mercado, porque você está fazendo aquilo realmente com o teu coração, com a tua alma. Fazer com paixão, realmente, eu creio que é a minha mensagem
Quando eu acordo, levanto de manhã para ir trabalhar, ou para fazer um projeto, um evento, ou para estar no restaurante, ou para ir fazer um som, eu vou com paixão. Exatamente com aquela paixão de fazer bem feito, de colocar o coração, de fazer uma entrega daquilo com alma, né? Eu acho que isso é super gratificante, é prazeroso e enche a gente de energia, de disposição, de vontade. Então essa é o meu recado aí pro pessoal. Fantástico, obrigado. E eu fico um pouco até emocionado por isso, porque eu faço isso com paixão. Com paixão, exatamente. Eu tô aqui, né, sentado. Somos apaixonados. Somos apaixonados pelo que fazemos. Você, por gastronomia, DJ, produção de eventos e tudo. E eu por tecnologia e produzir todo esse podcast, que é um investimento que eu faço com a minha empresa para poder chegar a essas boas mensagens de bons profissionais iguais a você. E por isso eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui sentado nesse ambiente maravilhoso que é o Sabores do Mercado. Obrigadíssimo. E convido as pessoas para conhecerem, vou deixar links, tá, no vídeo e também no YouTube, para que vocês possam conhecer o restaurante, façam a sua reserva, que vale muito a pena. Eu já vim aqui em jantar vínico, já vim aqui jantar com a minha esposa, almoçar, aliás, e é requintado, é pensado, isso é a minha experiência para falar sobre os sabores do mercado, ok? Para vocês entenderem. A comida é produzida de uma forma cuidadosa, especial, porque os sabores que você sente na comida em si tem uma conexão com a bebida que é escolhida, enfim, tem uma conexão. E você vive uma experiência de sabores durante a entrada, durante o prato principal e a sobremesa e tudo mais. E é realmente uma experiência fantástica comer aqui nos Sabores do Mercado. Olha o merchan, olha o merchan. É o merchan, mas, cara, eu tenho que admitir, é sério. Do mercado. Exato. Né? Eu acho que nada mais, né? Você conseguir, no nome do teu espaço, conseguir transmitir. Isso que você está me falando agora é o mais gratificante para mim. É o melhor feedback que eu posso ter de um cliente. É o cliente vir aqui, né, almoçar ou jantar e ter essa percepção exatamente do que você falou agora, né? E cada vez que a gente lê um review, que a gente recebe lá uma nota 5 estrelas, que a gente recebe também às vezes, claro, críticas, né, construtivas e tudo isso, é a percepção do cliente. Quando você fala desta maneira, é exatamente como nós podemos nos sentir melhores e cada vez estar criando e trabalhando mais em cima da gastronomia para trazer esse tipo de percepção para os nossos clientes. O cliente que entende do sabor que é colocado à mesa, do cuidado que é feito aquele prato, aquela entrada, aquela comida, desde a primeira etapa até a última, até a sobremesa, né? Desde a entradinha do couvert até a sobremesa, da bebida que você está harmonizando junto, desse cuidado todo. E quando eu escuto isso de um cliente, é realmente super gratificante, é onde a gente realmente vê que a paixão que está sendo colocada, a energia que está sendo colocada, a alma que está sendo colocada naquele negócio, está funcionando, está dando certo. Tá. Né? Esse é o melhor feedback. Né? Tá, esse é o melhor feedback. Você e sua equipe estão de parabéns. Obrigado, Wagner. E eu também agradeço a oportunidade e sei que você também faz com paixão, né? Faço. Que adora a tecnologia. Adoro. E que está também se destacando no mercado com esses projetos diferenciados e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o mercado precisa cada vez mais de empreendedores e de pessoas que se destaquem, que façam coisas novas, que saiam da zona de conforto e coloquem em prática as suas ideias. Eu acho que isso daí também é o que dá prazer, é o que dá o retorno para nós, né, empreendedores, seja nos eventos, como você falou, seja na música, seja na gastronomia, é você poder ver o resultado do teu trabalho, né, do que você está fazendo, através do teu público, através dos teus parceiros, através das marcas, através desse conglomerado de networking que a gente está hoje envolvido. Obrigado. Muito obrigado mesmo também. Até a próxima. Curtam aí o YouTube, tem os links aí abaixo para vocês conhecerem Sabores do Mercado, a Nightlife e o DJ Gavinha, ok? E até o próximo podcast. Grande abraço!